Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal e a mais uma aula do curso Religião e Magia na História. Na aula anterior, nós estudamos a chamada magia sagrada da Igreja Medieval. Nós vimos como muitas pessoas recorriam aos santos, a relíquias, água benta, bênçãos, peregrinações e sacramentos em busca de cura, proteção, segurança e defesa contra os perigos da vida cotidiana. Para os teólogos, essas práticas elas deveriam estar ligadas à fé, à oração, à vontade de Deus. Mas, na vivência popular, muitas vezes eles eram entendidos como recursos de eficácia quase direta. A água benta podia afastar o mal, o sinal da cruz podia proteger, uma relíquia poderia curar e a missa poderia trazer benefícios concretos. Então, a bênção ela podia defender as casas, os campos, os animais, as pessoas. Nessa terceira aula, vamos ver como a Reforma Protestante reagiu a esse universo. A Reforma não foi apenas um movimento de crítica doutrinária, ela também foi uma grande crítica aos usos mágicos da religião. Para muitos reformadores, parte da religião medieval havia se transformado em um sistema de objetos, ritos e palavras sagradas tratadas como se tivessem um poder automático. Kit Thomas mostra que se a igreja medieval havia diluído a fronteira entre religião e magia, os propagandistas da reforma procuraram reafirmar essa distinção com muita força. O ponto central era este: Deus não podia ser manipulado por rituais humanos. A oração, na visão protestante, era uma súplica. O fiel pedia, confiava e se submetia à vontade divina. Mas o encantamento era algo diferente. Ele pretendia produzir efeitos por meio da repetição correta de palavras, gestos, fórmulas ou objetos. Para os reformadores, quando a religião passava a funcionar desse modo, ela deixava de ser verdadeira fé e se aproximava da magia. Essa crítica não começou do nada no século XVI. Antes da reforma oficial, grupos como os Lollardos já haviam atacado práticas religiosas que consideravam supersticiosas. Eles criticavam exorcismos, consagrações, bênçãos de água, sal, óleo, pão, cera, sinos, cruzes e objetos religiosos. A ideia era simples. Nenhuma coisa material se tornava mais poderosa apenas porque um padre pronunciava palavras sobre ela. A água benta foi um dos exemplos mais atacados. Para a devoção popular, ela podia proteger, curar, afastar demônios, defender a casa e combater os perigos invisíveis. Para os críticos protestantes, isso era absurdo. Se a água benta realmente tivesse o poder material, diziam eles, ela seria o melhor remédio contra qualquer doença. Mas se ela não curava automaticamente, então não se deveria atribuir a ela uma força que pertencia somente a Deus. A mesma crítica era também aplicada aos sinos consagrados contra tempestades, às relíquias dos santos, aos amuletos religiosos e às palavras bíblicas usadas como proteção mecânica. O problema não estava simplesmente em orar ou usar os símbolos religiosos. O problema estava em acreditar que esses objetos e palavras possuíam por si mesmos uma força sobrenatural. A reforma protestante, portanto, ela atacou a ideia de que a igreja pudesse administrar o poder de Deus como se administrasse uma técnica consagrada. Para os reformadores, bênçãos, exorcismos, invocações e consagrações não tinham eficácia automática. Nenhuma autoridade humana poderia obrigar Deus a agir. Quando uma instituição religiosa afirmava possuir esse poder, ela parecia desafiar a soberania divina. Essa crítica atingiu diretamente a missa. Na tradição medieval, a missa ela ocupava o centro da vida religiosa. Mas, para muitos protestantes, ela havia sido cercada por interpretações mágicas. A ideia de que a repetição das palavras certas pronunciadas pelos sacerdotes podia produzir uma transformação invisível nos elementos da comunhão era visto pelos críticos como algo próximo de um encantamento. Por isso, os protestantes, os reformadores, insistiram em retirar da ceia cristã o caráter do mistério operado por um sacerdote. Em vez de um ritual visto como capaz de produzir efeitos por si mesmo, muitos protestantes passaram a destacar a memória da morte de Cristo, a fé no participante, a pregação da palavra e a obediência espiritual.
A crítica protestante também atingiu o sacerdócio. Na religião medieval, o padre era visto como alguém separado ritualmente do restante da comunidade. Ele podia consagrar, abençoar, absorver, exorcizar e administrar os sacramentos. Na prática popular, essa posição conferia ao sacerdote uma aura de um poder sagrado. Então, para os reformadores, isso era muito perigoso. O ministro não deveria ser visto como um operador de forças sagradas, mas como um pregador da palavra, um servidor da comunidade. Essa mudança ela alterou profundamente a forma de imaginar a religião. O poder não estava no objeto sagrado, no gesto ritual ou na palavra pronunciada pelo padre. O poder estava com Deus. A fé não deveria depender de relíquias, imagens, peregrinações, objetos consagrados ou fórmulas. A confiança deveria estar na graça divina, na Escritura e na relação entre o fiel e Deus. A reforma também combateu a devoção aos santos. Na aula anterior, nós vimos que os santos eles eram invocados como intercessores e muitas vezes como protetores especializados. Havia santos ligados a doenças, profissões, lugares, partos, animais, viagens e perigos naturais. Para os reformadores, essa devoção frequentemente desviava a confiança que deveria ser dirigida para Deus. O santo podia acabar se tornando assim uma espécie de um intermediário capaz de resolver problemas específicos, e por isso muitas imagens foram retiradas, relíquias foram desclassificadas e santuários foram até destruídos. A peregrinação, antes vista como um ato de devoção e busca de graça, passou a ser interpretada por muitos protestantes como uma prática supersticiosa. A fé ela não precisava de viagens sagradas, relíquias poderosas ou imagens milagrosas. Precisava de arrependimento, de palavra, de oração e de confiança em Deus. A linguagem dos reformadores era muitas vezes dura. Eles chamam certas práticas católicas de feitiçaria, bruxaria, necromancia ou encantamentos. Esse vocabulário mostra como a polêmica religiosa se misturava à crítica da magia. Para muitos protestantes, o problema do catolicismo medieval não era apenas um erro doutrinário, era também ter permitido que a religião se aproximasse demais da magia popular. Mas é preciso fazer uma observação histórica. A mudança ela não aconteceu de uma vez. Muitos costumes antigos permaneceram vivos entre o povo. Mesmo quando autoridades protestantes proibiam certas práticas, as pessoas continuavam ainda buscando proteção para a casa, para a saúde, para o parto, para os animais e para as colheitas. A cultura popular não se transformou no mesmo ritmo das reformas oficiais. As pessoas podiam aceitar a religião e, ao mesmo tempo, conservar os hábitos antigos. Além disso, nem todos os protestantes pensavam da mesma forma. Havia diferenças entre os anglicanos moderados, os puritanos, os separatistas e outros grupos. Alguns aceitavam certas cerimônias religiosas, desde que não fossem tratadas como mágicas. Outros queriam uma ruptura muito mais radical, com qualquer forma de ritual que lembrasse a religião medieval. Os puritanos, por exemplo, eles desconfiavam fortemente de cerimônias fixas, objetos sagrados, locais consagrados e práticas tradicionais. Para eles, muitos elementos preservados pela Igreja da Inglaterra ainda carregavam resquícios do antigo mundo católico. Essa tensão continuou marcando a religião inglesa por muito tempo. A crítica protestante também atingiu as orações repetidas mecanicamente, pois os reformadores, a oração verdadeira precisava vir da fé e da consciência. Então, repetir sem compreensão, como se a repetição produzisse um efeito por si mesmo, era visto como uma prática semelhante ao encantamento. A oração não deveria funcionar como uma fórmula mágica, ela deveria ser a expressão de dependência diante de Deus. Com isso, a reforma procurou separar com mais clareza duas coisas. De um lado, a religião como fé, escuta da palavra, arrependimento e confiança em Deus. E do outro, a magia como tentativa de controlar forças invisíveis por meio de objetos, fórmulas e rituais. Mas a separação não foi perfeita.
o ser humano continuava vivendo em um mundo perigoso. A doença, a morte, os incêndios, as colheitas ruins, as epidemias, os acidentes não desapareceram. As pessoas ainda precisavam interpretar o sofrimento. Se os antigos recursos da igreja medieval eram agora criticados, era necessário encontrar outra forma de explicar a desgraça. E uma dessas formas foi a doutrina da providência. Se os objetos sagrados não garantiam a proteção automática, se as relíquias não podiam ser tratadas como amuletos, e se a água benta não afastava perigos por si mesma, então como compreender os acontecimentos bons e ruins na vida? Muitos protestantes responderam: tudo está sob o governo de Deus. Nada acontece fora da vontade ou permissão divina. A doença, a perda, a morte, o incêndio, a catástrofe podiam ser interpretados como uma advertência, um castigo, uma prova ou chamado ao arrependimento. Assim, a reforma enfraqueceu uma forma de pensar a magia religiosa, mas fortaleceu uma leitura providencial da realidade. O fiel não deveria buscar controle por meio dos rituais, mas interpretar os acontecimentos como sinais da ação de Deus na história e na vida pessoal. O declínio da magia, portanto, não significou simplesmente o desaparecimento do sobrenatural. Pelo contrário, muitos protestantes continuaram acreditando intensamente na ação de Deus, na presença do diabo, na realidade espiritual e na intervenção divina. O que mudou foi a confiança em relação aos meios materiais e rituais que prometiam controlar o sagrado. Bem, pessoal, nessa aula nós vimos que a Reforma Protestante combateu a ideia de que objetos, palavras, cerimônias tivessem um poder automático. Ela criticou as relíquias, as peregrinações, a água benta, o exorcismo, os santos, a interpretação mágica da missa. E, ao fazer isso, ajudou a redesenhar a fronteira entre religião e magia. Na próxima aula, nós vamos estudar justamente essa nova forma de interpretar os acontecimentos através da providência de Deus. Se você está gostando dessa série, inscreva-se no canal, deixe o like e escreva nos comentários o que você está achando. Nós ainda somos um canal pequeno e para crescer precisamos do seu apoio. Também você pode deixar aí uma pergunta, caso a tenha. Vou gostar de saber a sua opinião e tentar responder a sua dúvida. Até a nossa próxima aula.